Queridos irmãos e irmãs, estamos então em mais um vídeo no meu canal. Neste vídeo eu queria agradecer cada um de vocês por me acompanhar, nas redes sociais, de modo particular aqui no YouTube. Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. E nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre um trabalho que eu tenho feito nos últimos tempos, juntamente com a Canção Nova, que é de escrever, alguns artigos para a TV Canção Nova. Então, para mim, tem sido uma grande graça realmente poder escrever esses artigos sobre diversos temas, diversos assuntos na TV Canção Nova. Realmente uma grande graça na minha vida. Aqui na minha tela do meu computador, nós temos aqui, eu abri alguns, nós temos, tem 4 artigos, então você pode ver aqui, esse é um deles, sobre os bebês reborns, eu acho que esse foi o primeiro que eu publiquei, no site da Canção Nova, na aba formação. Então você vai a formação aqui em cima e depois na aba atualidade, sociedade, aparece na atualidade aqui, esse artigo sobre os bebês reborns, foi um primeiro ensaio, um primeiro escrito que eu fiz sobre essa realidade, sobre esse tema. Então, um tema de fato bastante pertinente para os nossos tempos, para as nossas para a nossa discussão. Está na verdade em alta esse tema, na atualidade, nesses últimos tempos. Nós encontramos muito disto, muitas pessoas que passaram um período vivendo esse tipo de debate, esse tipo de discussão, aqui juntamente com a sociedade no geral, Então, foi bastante pertinente naquele tempo, provocar, um pouco esse debate no âmbito católico também, para que a gente tivesse um pouco mais de entendimento, de conhecimento a respeito de certos temas, o que a igreja pensa, uma visão um pouco mais cristã, um pouco mais fiel também sobre esses tipos de ideia, de ter uma criança ali, como é que funcionaria essa dinâmica, Eu me recordo que nesse artigo eu falei sobre essa realidade de você ter a possibilidade de ter sim uma criança, um brinquedo, mas agir como um brinquedo, não agir como um ser humano, porque o problema estava aí, as pessoas estavam levando tão a sério a ponto de requerer vaga, no sistema único de saúde, de tratar esse tipo de coisa, que já passa do normal, do aceitável, vamos assim pensar. Então foi um pouco desse debate que eu quis provocar naquele momento ali, conosco. Depois um outro que eu falei também foi esse aqui, sobre a masturbação, Era um outro tema que estava bem pertinente para a nossa reflexão, Esse já está nessa aba chamada afetividade e sexualidade, dependência sexual, uma subdivisão, E eu apresento nesse texto alguns remédios, baseado em alguns autores clássicos. Eu apresento alguns chamados remédios, para a pessoa poder fugir, do vício da masturbação. Está aqui, remédio para o vício, O que poderia ser feito, Primeiro de tudo, eu falo sempre da escolha, desse caminho de santidade. Eu acho que em todas as realidades, a busca pelo caminho de santidade é o primeiro ponto de todos, A castidade como ponto de referência, E, infelizmente, você deve nadar contra a maré mesmo na sociedade, E depois apresento outros meios, Como os sacramentos, Primeiro falando sobre o caminho da santidade, os meios mais católicos, vamos assim colocar, Nós temos aqui em especial os sacramentos da confissão e a Eucaristia, Essa vivência, essa busca sempre pela vida, na presença de Deus. Mas nesse aqui, eu também apresento outros meios práticos também sobre como a gente pode
fugir dessas ocasiões, né? As pessoas, principalmente os jovens, né, nos perguntam muito a respeito destas realidades, né? E como poderia, né, vencer essas dificuldades da vida, né, essa situação com relação ao vício, né, da masturbação, né? Então, o remédio que normalmente eu proponho é este, né, esse remédio de ir de encontro, né, ir contra, melhor, essa vida, né, dessa sexualidade desregrada, né, fugir mesmo das ocasiões de pecado, né? Então, esse para mim é um ponto primordial também na nossa busca, na nossa espiritualidade, né? É buscar fugir de ocasiões que te colocam em perigo de fé, né? Na verdade, na verdade é isso aí, né? É o perigo da fé, é o perigo de perder, né, o caminho em Deus Todo-Poderoso. Ainda falando sobre essa realidade, um outro tema que eu trouxe para o nosso debate é esse sobre os avanços tecnológicos, né? Hoje em dia as pessoas, principalmente com o debate da inteligência artificial, as pessoas têm tido muito medo com relação ao que pode acontecer, né? Esse também está aqui na atualidade, né? Ainda sempre na aba formação, né? Aqui na parte de atualidade, comportamento, né? É um outro subtema, né? Então, as pessoas têm muito medo, né, desses avanços tecnológicos, né? O que pode acontecer com a humanidade daqui a um tempo se o avanço tecnológico tomar conta da sociedade, tomar conta das pessoas, né? Da realidade da vida das pessoas. Então, esse é um debate que eu trago também para a nossa discussão, né? Não tenhais medo, é o título que eu apresento, né? Nós não podemos ter medo da atualidade, né? Da tecnologia, né? Desde que eu faço uma reflexão, né? Desde os primeiros tempos, né? Do início, né? Da vida humana, né? Ali quando o ser humano sai dessa busca, né? Dessa vida como apenas de, como é que dá a palavra mesmo, daquele que recolhe as coisas, né? Não produz o próprio alimento, né? Até o momento em que o ser humano começa no seu desenvolvimento industrial, na técnica, né, a plantar a sua própria comida. Então, ou seja, nós temos toda essa mudança, né, repentina. E nos últimos, vamos colocar aí 300 anos, né, essa revolução industrial mesmo, essa mudança, né, onde a sociedade deixa de ser apenas essa coletora, né, a palavra que eu ia usar, de uma visão de coletar, né, aquilo que já tem na natureza para plantar a sua própria, e agora colocando a técnica, né, a indústria, né, os mecanismos diversos para trabalhar, né, para o desenvolvimento da humanidade. Então, isso é um pouco da visão que nós temos, né, que eu apresento um pouco aqui, né? Então, se você olhar, aqui eu falo um pouco dessa dinâmica da revolução industrial, a ponto de chegarmos nas novas tecnologias, né? Então, dos laboratórios de ciência, né? Até mesmo a igreja, né? Volta um pouco o olhar sobre esse desenvolvimento científico, né? Até que a gente chegue aqui na inteligência artificial, né? Onde eu queria falar, né? As pessoas acham que esta vai dominar, né, a técnica, né? Eu sou muito daquela ideia de que a inteligência artificial, ela não necessariamente ela assim, um meio pelo qual a máquina irá dominar o homem, né? Irá dominar o mundo, né? Pelo contrário, eu acho ainda que está longe disso acontecer, na verdade, né? Eu acho que a máquina não irá dominar o ser humano, né? É uma visão, as pessoas às vezes têm essa visão um pouco mais crítica, né? Do uso de mecanismos como essas novas tecnologias. Eu basicamente não, né? Então, nessa conclusão eu falo muito disso, né? Dessa reflexão, fazendo esse apanhado desde o mito de Prometeu, né? Onde ele rouba o fogo, né? Que é recebido dos deuses, né? Rouba o fogo dos deuses e entrega aos homens, né? O ser humano. Perdão. Até essa nossa nova tecnologia, né? Atual,
nesse novo debate sobre a inteligência artificial, né? E depois, aqui ainda, com um tema mais novo, né, que nós temos, sobre a questão da adultização, né? Aquele, como se chama? Aquele youtuber Felca, se não me equivoco o nome dele, né? Felca, trouxe esse debate, né, nos últimos tempos sobre essa realidade da adultização, né? Então, também vim, né, a partir dessa reflexão, né? Aqui já foi colocado uma aba diferente, né, onde a gente fala da igreja e fala de que já é uma catequese, na verdade, que nós apresentamos sempre nessa aba de formação que tem aqui em cima, né, no site. Então, aqui eu falo um pouco sobre essa realidade da adultização, né? Então, os jovens, né, foi roubado um pouco essa reflexão da criança, né, da pureza das crianças, né? Foi dado às crianças um lugar já de importância como uma pessoa que deve ter responsabilidades como adultos, né? Então isso meio que tirou das nossas crianças essa possibilidade de serem verdadeiramente aquilo que elas são, né? Ou seja, crianças, de poder viver como criança, de ser como criança, né? Essa realidade hoje ela está tão latente que ela tomou mesmo o lugar, né, dos pais, tomou o lugar da educação, né? E tira de tudo, e tira da criança até mesmo essa possibilidade dela ser de cometer os erros, de brincar, né? Dando a elas as responsabilidades que nem são delas ainda, né? E eu parto também fazendo uma reflexão com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, do nosso país, principalmente aqui no artigo 3º, né, onde a gente fala dessa realidade do desenvolvimento físico, mental, moral, né, dessas condições de guardar a dignidade da criança, né. É importante falar dessas coisas. Desde da minha adolescência eu me recordo que muitas vezes os pais, já naquele tempo, né, isso não é algo que começou agora, né, já naquele, quase mais de 20 anos atrás, né, ou seja, já tinha uma ideia de achar bonitinho, né, a criança que fazia danças, né, indecentes, tinha uma postura realmente indecente com relação à vida, né, já se apresentava como um adultinho, né, desculpa a minha expressão mudar um pouco, né, e é preciso realmente retomar isso, né, preservar, né, a imagem das crianças, né, dos nossos adolescentes, para que possam ter uma estrutura física, né, realmente psicológica, fundamentada. Essa semana estou fazendo um curso onde a gente fala um pouco sobre reflete um pouco a adolescência, e o professor dizia justamente isso, né? Até certa idade ainda o sistema, né, neural, né, ou seja, a estrutura psicológica mesmo, a estrutura do cérebro da criança ainda não foi totalmente desenvolvida. Então é preciso ter um pouco de cuidado quando se propõe às crianças, propõe aos adolescentes assumirem certas posturas, porque nem mesmo o cérebro deles ainda está totalmente desenvolvido. Então, como é que você vai exigir desta criança, desse adolescente, tomadas de decisões, vai exigir deles certas posturas, se nem eles mesmos ainda têm capacidade intelectiva, estrutural mesmo do cérebro para poder definir certos padrões, definir certas escolhas? Então, é realmente uma situação que deve ser pensada, né? E isso eu falo um pouco aqui, né? Preservar essa realidade sobre, inclusive, o consumo das telas, né? Eu trago também essa reflexão, né? E depois, daquilo que eu dizia, né? Desse fenômeno que é praticado desde o passado, né? Falo um pouquinho cito, né, brevemente, que não entro nessa dinâmica, né, do trabalho infantil, né? Cito um pouquinho dessa reflexão da diferença entre o trabalho infantil e o menor aprendiz, que é sempre uma diferença, né? Muito deve existir realmente, né? E depois dessa sensualidade, dessa sexualidade desregrada, porque essa reflexão da adultização, ela está muitas vezes baseada nisto aqui, nessa sexualização da criança, né? Como símbolo erótico, realmente, né? Isso é um perigo muito grande, né? Você transformar uma pessoa que ainda não está estabelecida, que não está ainda
estruturada a ter uma vida, né, sexualmente ativa, ou que seja símbolo sexual, erótico. Isso é um problema muito sério que nós deveríamos refletir com muita seriedade esse tipo de coisa, né? E depois eu dou algumas ideias sobre como proporcionar uma melhor formação humana, religiosa, né? Esse fenômeno da adultização traz um outro perigo, que é retirar, né, a questão religiosa da vida das crianças, né? Então, os adultos, os novos jovens e adultos, eles saíram do ramo da fé, né? Então, se faz de tudo, né? Eu coloco até aqui, né, aula de canto, aula de natação, tudo isso, jiu-jitsu, né? Não que não seja bom tudo isso, né? É tudo muito bom. Só que a última coisa que se pensa é na catequese, por exemplo, né? Não se leva o jovem para a igreja para participar da... Antigamente, quando eu era criança, existiam as missas para as crianças, né? Hoje quase não se fala muito nisso, mas existiam as missas com as crianças, né? Com a temática voltada às crianças. Então meio que mudou um pouco essa dinâmica, essa visão de evangelização, e aí já não tem mais essa prática de fé, né? Então, infelizmente, talvez é uma coisa até de nós como sacerdotes refletirmos, né? Retomar esse debate, talvez no futuro, né? Mas o ambiente religioso foi tirado das crianças, né? E depois pensar uma formação integral para toda a juventude, né? Então eu acho que esse tipo de coisa nós deveríamos repensar mesmo na nossa vida. Então eu te convido a acompanhar, né, a visitar o site da Canção Nova, né? Não é uma propaganda, né? Não, assim, e ao mesmo tempo, né? Canção Nova não me paga nem um centavo, né? Como diz a história, para fazer isso, né? Eu faço isso de coração, né? Que eu amo muito a Canção Nova. Então, eu não ganho também para fazer artigos aqui na Canção Nova, nada disso, né? Não ganho dinheiro para nada disso. Então, é uma missão que eu encaro também como uma forma de evangelizar. E a minha forma de ajudar a Canção Nova também na sua missão, né? Então, eu vejo como uma devolução daquilo mesmo que eu mesmo recebi da Canção Nova por muitos anos, né? Que é a formação, que é a espiritualidade. Então, mas eu te convido a visitar os sites, esse site da Canção Nova, a mergulhar na formação, né? Tem muitos outros temas, né? Se você clicar aqui na aba, né, da formação, né? Essa tela, hoje eu estou gravando aqui, né? Hoje é o dia 18, né? Sábado, né? Então você tem aqui já toda uma provocação, né, de reflexões, né, por parte dos escritores, né, da Canção Nova, no âmbito da catequese, da espiritualidade, da Sagrada Escritura, né, da Bíblia, sobre a educação dos filhos, né? Então, ou seja, sempre nessa aba tem grandes autores, né? Então, isso aqui também, né, você pode escolher pelo autor aqui nesse canto, no site da Canção Nova, né, verdadeiros autores, né, formados, pessoas capacitadas também para debater e para refletir, né, sobre diversos assuntos, né, os bispos, né, diversos autores que você encontra aqui, né, conhecidos e outros talvez não tão conhecidos, né, mas tem aqui uma gama, né, de pessoas comprometidas com esta evangelização, né, realmente, né, então tá aí, né, então você pode olhar aqui, né, você pode ver no site, né. Eu acabei não transmitindo a mim, né? Agora que eu olhei que eu estava transmitindo a mim mesmo. Eu vou voltar lá na tela principal. Então, ou seja, na tela principal aqui, né, da Canção Nova, você tem toda essa dinâmica, né, do portal, mas aqui em cima, formação, né, você vai aqui nessa aba formação, onde tem aqui toda a dinâmica, né, aqui, né, eu estava falando, né, sobre a catequese, sobre a espiritualidade, sobre a Sagrada Escritura, a educação dos filhos, né. Aqui você pode clicar, tem mais outros artigos, tantos, né, dos diversos autores da Canção Nova. Aqui, né, voltando lá, você tem aqui nessa aba, né, dos autores, né, você pode escolher também pelos autores, né, por exemplo aqui, né, a Daiane Silva, né, você pode olhar aqui um pouco os artigos que ela fez, né, sobre Madre Teresa de Calcutá, né, o Sonho de Liberdade, né, ela comenta muitos filmes, né, então ela comenta sobre filmes, então é muito interessante, né, a gente poder olhar um pouco
sobre essa dinâmica. Eu estava vendo esses dias isso aqui, né? A felicidade não se compra, né? Ela fala sobre, comentando o cinema, né? Que interessante. Eu achei muito interessante isso, né? Minuto Popcorn, né? Que ela coloca de um jeito bem diferenciado, né? Achei muito interessante a abordagem que a Daiane usa, né? Aqui para evangelizar através dos meios de comunicação diversos, né? Então, seja, tem diversos, né? Dom Alberto Taveira está aqui, Dom Valmor, Dom Carlos Lema, né? Garcia, né? Então, seja, você tem uma gama, né? O professor Felipe Aquino está aqui, então diversos autores interessantes também para a nossa reflexão, para o nosso crescimento, né? Espiritual, para a nossa formação. Então é isso. Só queria dar essa sugestão, né, para vocês aqui no nosso canal, né? Deus abençoe cada um. E não se esqueça de se inscrever antes que eu finalize, né? De se inscrever também no meu canal aqui no YouTube. A Canção Nova também tem o seu canal no YouTube. Então se inscreva nos nossos canais de evangelização, né, de formação, né? Ou seja, nos ajude também a continuar, né, evangelizando através dos meios de comunicação. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Muito obrigado por me acompanhar e espero vê-los em breve em mais um vídeo aqui no nosso canal. Deus abençoe, salve Maria.